Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go on our lesson number 65. Let's go? E na aula de hoje, veremos as regras de conjugação com os verbos no presente, na afirmativa, com o he, o she e o it. So let's go? E antes que eu comece a explicação das regras no presente, na afirmativa, com o he, o she e o it para os verbos, eu preciso relembrar com você a regra ou as regras do plural dos substantivos no inglês, tudo bem? Vamos só dar uma pequena passadinha com os substantivos antes da gente chegar nos verbos. Não sei se você lembra, mas na aula que eu expliquei sobre os plurais dos diferentes substantivos em inglês, ou dos substantivos de maneira geral, eu falei para você que essas regras iriam voltar em diferentes classes gramaticais. E cá estou eu voltando para essas regras, tá certo? Mas é importante que você perceba que aqui eu vou estar falando sobre os substantivos e depois eu vou estar falando sobre os verbos. Os verbos eles têm mais ou menos as mesmas regras, porém eles não são porque estão no plural. Eu vou voltar isso ao longo da explicação. Eles são apenas a conjugação com he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, tá certo? É a terceira pessoa do singular no inglês, então não é plural de jeito nenhum. Parecido com plural, porque vai ter o S, vai ter o ES, porém eles não são os verbos no plural. Tudo bem? Vamos aqui para os substantivos. Para os substantivos, quando a gente queria colocar os substantivos no plural, para a maioria deles a gente coloca, na verdade, o S. Então, teacher, teachers, student, students, door, doors, engineers, engineer, engineers, janitor, janitors, cell phone, cell phones. Para alguns substantivos, principalmente naqueles que terminam com S, SS, SH, CH, X ou Z, a gente precisa acrescentar o S. Nós precisamos acrescentar esse S, tá certo? Preste bem atenção no SS, SH, CH e X, porque eles virão, tá certo? Na regra dos verbos, tudo bem? Com IES são aqueles substantivos que terminavam com consoante Y, consoante Y, que a gente retira o Y, coloca o IES. Essa regra é a mesmíssima que eu vou explicar já já, tá certo? Quando a gente acrescenta o S num substantivo que termina em Y, é porque esse substantivo termina em vogal Y, vogal Y, vogal Y, e aí precisamos apenas acrescentar o S para transformar esse substantivo do singular para o plural, tá certo? Alguns substantivos não tinham regra, inclusive nessa regra, ontem você viu o have que se transforma em has. É irregular, o verbo to be também é regular. Nós faremos a explicação hoje, você verá hoje, tá certo? Nos substantivos também nós temos esses substantivos indo para o plural de maneira irregular, ou seja, sem as regrinhas que eu acabei de explicar. Tem outros casos especiais, tá certo? Tal como os verbos também. Os casos especiais são, no substantivo, são aqueles que terminam em F, FE, que termina com O, instrumento musical, enfim, termos musicais, depende bastante aí do contexto, tá certo? Alguns substantivos que não vão pro plural, tá bom? Outros que não vão pro singular. A gente vai aprendendo ao longo das aulas, tá certo? Com os verbos, nós também temos os casos especiais. Um exemplo são os casos dos verbos modais, por exemplo, que eles não vão mudar de jeito nenhum. Tudo bem? Vamos agora, sabendo desse contexto aí dos substantivos, para os verbos agora, tá bom? Quando nós temos os verbos em inglês e a gente quer colocar esses verbos com o he, o she e o it, nós precisamos adicionar o s na maioria dos verbos. Então, se eu falo I work, quando eu vou falar he, she, it, eu vou falar he, she, it works. Se eu falar you like, he, she, it likes. Se eu falar we want, he, she, it wants. Se eu falar they write, he, she, it writes. Se eu falar I love, he, she, it loves. Se eu falar you need, he, she, it needs. Para a maioria dos verbos, nós iremos acrescentar apenas o S. Agora perceba, vê só. Quando a gente tem verbos que terminam em SS, SH, CH, X ou O, bem parecido aí com aquela regra que nós temos nos substantivos, certo? Nós iremos acrescentar o ES, da mesma forma que os substantivos, ó. We pass, he passes. Ou he, she, it passes, no caso, né? They wash, she washes. I watch,
He watches ou it watches. You fix, he fixes. We go, she goes. Opa, deixa eu botar aqui. E nós temos aqui os verbos com o he, she, it, tá certo? Ó, nós passamos, ele passa. Eles lavam, ela lava. Eu assisto, ele ou ela assiste. Você conserta, ele conserta. Nós vamos, ela vai. Tudo bem? Com o IES, são aqueles verbos que terminam em consoante Y, tal como nos substantivos. Ó. They study, consoante Y, it studies. I cry, he cries. You try, she tries. We fry, it fries. Então, nós temos aqui, ó, ele ou ela estuda, ele chora, ela tenta ou ela experimenta, ele ou ela frita. Tudo bem? Se nós temos os verbos que terminam com vogal Y, nós apenas iremos acrescentar o S. Ó. Ele ou ela joga, ele paga, ela fica ou ela permanece, ele ou ela fala, tá certo? E aí nós temos com o S. Também nós temos os casos especiais, que são os verbos irregulares. O verbo irregular que nós vimos ontem, I have, he, she, it, has. E nas 6 primeiras semanas nós vimos o verbo to be. I am, she is. You are, it is. Com I, nós iremos utilizar o am. We, you, they, nós iremos utilizar o are. Mas para he, she, it, utilizaremos o is, tá certo? Também é considerado um verbo irregular. Ok? Mas claro, essas regras você vai aprender praticando, tá certo? E aí uma dica de pronúncia para esses verbos que ficam na conjugação, né, para he, she, it, é que o ele quase que não é pronunciado. Então, se eu falo, por exemplo, I pass, eu falar he passes, tá certo? Eu não vou falar assim, he passes. Eu vou simplesmente falar he passes, como se eu estivesse falando he passes, apenas isso. Estudar, por exemplo, ó, you study, você estuda. He, she, it, studies. Eu não vou falar he studies, eu vou falar he studies. E tá tudo bem. Tá feito sorvetinho, tá certo? Com os verbos no he, she, it, você, novamente, vai aprender praticando. A maioria deles, vamos acrescentar o S, alguns o S, alguns o IES, alguns são irregulares, e você vai conseguir praticar nas nossas próximas 2 aulas. Na aula de amanhã e de depois de amanhã, nas próximas 2 aulas, você irá apenas praticar no modelo de drills que nós já bem conhecemos, tá certo? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. No mais, do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.